receber hoje, então, uma palestrante nova na casa. Ela se chama Rose. Rose, seja muito bem-vinda. Muito boa noite a todos, as nossas saudações fraternas e os nossos votos de paz. A irmã apenas esqueceu de falar de onde nós viemos. Viemos da casa de Jesus e já trabalhamos lá há algum tempo. A temática da noite é acerca da resiliência moral. Essa palavra, em especial, ela foi cunhada dentro do meio da física para nominar determinados materiais que, quando suportados, ou melhor, que quando colocados numa situação de grave exigência, eles são capazes de voltar à normalidade rápido. Essa palavra, resiliência, posteriormente, ela vai sendo incorporada tanto no meio da ecologia, para falar de alguns ambientes que, em sendo depredados, eles têm a capacidade de se recuperar, de se recomporem rapidamente. Posteriormente, a psicologia também vai usar essa expressão para falar de determinados perfis psicológicos, determinadas pessoas, que, em sendo submetidas a algumas questões de estresse alto, grandes pressões, essas pessoas conseguem voltar também à sua normalidade rapidamente. Mas quando nós aliamos essa expressão resiliência à moralidade, é preciso que a gente recorra a um exemplo. E como não acreditamos que nada é por acaso, e fomos buscar uma citação muito interessante no livro Caminho, Verdade e Vida, que é uma psicografia de Chico Xavier, pelo seu benfeitor espiritual Emmanuel, onde ele vai fazer uma menção a um personagem dessa história, da história cristã, desses primeiros tempos. E Emmanuel vai nos dizer assim: dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador, como a inesquecível obsidiada de Magdala. Nem mesmo Paulo de Tarso faria tanto mais tarde, porque a consciência do apóstolo dos gentios era apaixonada pela lei e não pelos vícios. Então, Emmanuel, nessa narrativa, ele nos aponta esse personagem, ou seja, essa mulher, como sendo o maior exemplo de esforço. Ele não fala que foi Paulo, nem foi João, que era o discípulo querido de Jesus, tampouco fala de Pedro, que foi aquele ser angular dentro do processo da divulgação da Boa Nova. Mas ele diz que a pessoa que mais fez esforço sobre si para vivenciar os preceitos de Jesus foi Maria de Magdala. Pessoa conhecida nossa, mas ainda nós temos uma determinada visão, eu diria, uma visão tacanha desse personagem. E nós vamos encontrar nos evangelhos algumas citações. Mas, antes de entrarmos nas citações, é importante observar por que Emmanuel traz à baila a figura de Paulo. Por que Maria de Magdala foi essa que fez muito mais esforços? Ele mesmo responde, ele diz que para Paulo de Tarso, à época Saulo, que era um senhor da lei, mas naturalmente pessoa bastante resiliente, mas para ele foi mais fácil, porque ele já vem de uma linhagem onde se falava de leis. Foi mais fácil para ele seguir o cristianismo, muito mais fácil. Mas para ela não. Tanto é que Emmanuel nos pontua que a vida dessa mulher era baseada... No que era baseada a vida de Maria de Magdala? Numa vida de vícios. E os piores, porque os vícios ligados ao sexo desregrado, segundo a espiritualidade amiga, são os mais difíceis de serem vencidos. Então, por isso, o esforço dela foi maior. Então, os evangelistas vão citar um caso interessante, onde ela é nominado, essa personagem, pela primeira vez, e falando dela como a obsidiada de Magdala. Então, Maria de Magdala, mulher jovem, vinda das mesmas raízes do Cristo, portanto, das raízes judaicas, era uma mulher de raríssima beleza, muito bela. Só que, por conta dessa beleza, já
em idade muito tenra, começou a chamar a atenção dos homens. E não de homens quaisquer, mas de homens importantes, principalmente homens romanos, que naturalmente a levaram a uma condição de sedução e começaram a explorar dela essa beleza. E Maria, então, se vê cedendo a essas características ou essas tendências mais desequilibrantes da sua alma. E ela, então, se torna uma cortesã. De forma educada, a gente falaria que ela é uma garota de programa nos dias de hoje. Mas uma mulher que tinha uma bela moradia, uma moradia romana, com belas esculturas, tecidos raros, raríssimos perfumes, vários escravos. Então, ela tinha uma condição à época, uma condição ímpar. Porque como eram tratadas as mulheres, entre aspas, de vida fácil, à época de Maria de Magdala, à época de Jesus? Elas recebiam flores? O que acontecia com uma mulher que era pega em adultério? O que acontecia? Era dilapidada, elas não ganhavam flores, elas eram mortas de forma brutal. Mas por que essa mulher, a ela não aconteceu isso? Porque ela tinha a proteção de grandes romanos, de pessoas importantes que a protegiam e, naturalmente, desfrutavam de tudo aquilo que ela poderia lhes oferecer. Mas, ouvindo falar de Jesus, e essa mulher já estava bastante inquietada diante da vida em que levara, ela vai, então, numa dessas preleções do Cristo, feitas à margem do Tiberíades, e lá ela passa por um processo de desobsessão. E os evangelistas vão falar isso. Obsidiada de Magdala, são retirados dessa mulher 7 daimons. Daimons são espíritos malfeitores, são obsessores, espíritos bastante equivocados. E é interessante que nós pensemos também nessa quantidade de espíritos que abandonam esse veículo. Porque, lógico, ela acaba sendo a mulher que é uma hospedeira de irmãos desencarnados, na mesma condição de desequilíbrio na área da sexualidade. Ela simplesmente é um canal para que esses espíritos também satisfaçam as suas necessidades. E a partir desse primeiro contato com o Cristo, essa mulher já se vê transformada. A sua inquietação se amplia. Ela, ao retornar para casa, já não vê mais beleza naquelas obras de arte, nas cortinas bem postas, nas próprias roupas, nem sua beleza faz tanto sentido. No dia seguinte, nós vamos encontrar um outro episódio marcante na vida dessa mulher, onde à noite ela vai a um jantar. E esse jantar se dá numa região que se chama Naim. E todos nós vamos lembrar desse episódio. Então, o homem que nessa noite recebe Jesus, que é um homem da sociedade, e ele vai receber Jesus em sua casa, não com a intenção de receber o Messias, o profeta, mas vai receber Jesus com a intenção traiçoeira de pegar Jesus se contradizendo. E ele faz um jantar. E como era próprio dos costumes da época, quando alguém fazia um jantar, a vizinhança sabia qual seria o menu daquela noite. Imaginemos isso nas nossas casas. Nós vamos receber um visitante e os vizinhos todos sabem o que eu vou servir, quem vai chegar. E era possível para o costume da época, os vizinhos ficarem no entorno e até participarem, sem jantar, logicamente, mas para olhar como que seria o jantar. É curioso, é um hábito da época de Jesus. Por isso que é importante, quando nós fazemos a leitura, esses episódios do Evangelho, a gente buscar não só o texto, mas o contexto, aonde isso acontece e como isso se dá. Então Jesus chega na casa desse homem. Esse homem não cumpre um protocolo que era um protocolo também normal da época. O que nós fazemos quando nós recebemos uma visita em nossa casa? Nós não cumprimentamos? Nós também temos um protocolo, a gente cumprimenta. Se recebemos alguém muito querido, a gente vai oferecer a melhor comida. Se não é muito querido, a gente não vai oferecer algo tão bom. Mas, enfim, o protocolo da época era receber essa figura ilustre, ainda mais um Messias, um profeta, dar-lhe um beijo, ungir-lhe a testa com óleo, servir-lhe uma tina com água para que pudesse lavar os pés, porque pensemos bem, caminhar em áreas áridas, por longo tempo. O
que mais se quer botar o pé numa tina de água fresca. Só que esse homem não faz nada. Ele simplesmente convida Jesus e ele se senta. Senta-se sobre os pés. E eis que entra também essa mulher. Esta mulher bela, Maria de Magdala, de longos cabelos. E ela se coloca atrás de Jesus e chora nos pés de Cristo. Chora copiosamente ao ponto de lavar os seus pés. Depois que ela chora, já tocada muito pela presença do Messias, ela seca os cabelos de Jesus com os próprios cabelos. E tendo secado os pés de Jesus com os seus cabelos, ela pega de um vidro e passa o óleo mais caro que ela tinha. E o homem, o anfitrião, olha para Jesus e diz: tu não és o Messias? Se tu és o Messias, como não sabes que essa é uma mulher de má vida? E Jesus, como bom mestre, conta uma história. Havia um homem, e a este homem rico outros 2 homens deviam. Um lhe devia 5 denários e o outro lhe devia 50. Aquele homem rico perdoa a dívida. Qual dos 2 é o mais grato? É o que deve mais ou é o que deve menos? Vamos imaginar, a Nelly me deve 1 milhão e a Ellen me deve R$1. Eu perdoo as 2 dívidas. Qual vai ser mais grata? A Ellen, que me deve R$1, ou a Nelly, que me deve 1 milhão? Quem deve mais fica muito mais agradecido. Então, quando Jesus fala isso, ele diz: ao chegar aqui, tu não fizeste nada por mim. Essa mulher me fez tudo. E a ela todos os pecados são perdoados. Quanto a ti, com certeza a vida vai se encarregar desse homem. É o segundo encontro dela. Passado alguns dias, é sabido por Maria de Magdala que Jesus estaria na casa de Simão Pedro. E esse encontro é um encontro determinante na vida dessa mulher. Vamos imaginar que esta mulher, que uma mulher já à época de Jesus, numa listagem de bens, é a última coisa que um homem computa. Então vem as cabras, vem os terrenos, vem as casas, e a última coisa na lista de um homem era a mulher. A mulher era uma propriedade. Mulher não tinha direito a nada. Agora imaginemos uma mulher, garota de programa à época de Jesus. O que valia uma mulher dessa? Menos que nada. Então ela, nas suas reflexões, bastante inquietada, ela decide naquela noite pegar uma barca e ir de Magdala a Cafarnaum para ter uma conversa mais próxima com Jesus. Passando por cima de todos os preconceitos. E com certeza eu particularmente não faço ideia do que essa mulher se esforçou, se violentou para tomar essa atitude e ir até lá. E foi realmente cheia de inquietações, e nós vamos ler e fazer uma leitura comentada. E esse encontro vocês poderão encontrar em loco nesse livro, que é o livro Boa Nova, do Chico, ditado pelo Humberto de Campos, onde ele vai falar desse encontro. Então ela vence todas as suas inquietações, entra na casa de Simão Pedro, e ela é recebida com flores. O que vocês acham? Ele vai lá e oferta um lírio para Maria de Magdala? Não. Ele olha para ela e pensa: o que essa mulher está fazendo aqui? O que essa mulher pensa que ela é para estar aqui? Mas ela vence esse preconceito do outro, que também é terrível, e se coloca aos pés de Jesus e fala para ele assim: Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado. Todos me condenam, entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. Quando ela fala isso, ela chora. Porque imaginemos nós diante de Jesus, abrindo o nosso coração e falando daquilo que é a maior ferida dentro de nós. Então ela tem essa coragem, ela ousa e fala. Porque ela já disse, ela diz: Jesus, tu tens a clarividência do céu, ou seja, ele vê todos nós. E às vezes a gente acha que faz alguma coisa escondida. E quando ela abre o seu coração, ela chora. E ela continua: ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho.
Desejava ser das ovelhas, mas será que Deus me aceitaria? Não é uma pergunta de nós todos? Mesmo diante de todos os erros que nós já tivemos cometido na vida, será que Deus nos aceita? Como um trabalhador, será que a gente precisa estar pronto para ser um servidor de Jesus nessa seara? E o que Jesus diz a ela? Maria, diz o mestre, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova, e Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Daí ele fala, tu não vês que as flores, elas nascem sobre as ruínas? As ruínas somos todos nós, de Jesus. E as flores são as nossas esperanças em Deus. E ele fala, terminando a sua colocação, caminhe agora sobre a luz, porque o amor cobre a multidão dos pecados. E daí Pedro vai fazer esse plágio do seu evangelho, vai citar essa frase do Cristo, e muita gente diz que essa frase é de Pedro. Não, o amor cobre a multidão de pecados. Quando Maria pergunta a Jesus, Senhor, eu ouvi a boa nova, será que Deus me aceita? E Jesus faz uma outra análise, ele diz, não, tu escutaste, já para mostrar que há uma diferença entre ouvir e escutar. Porque quem ouve, só ouve com a sua aparelhagem auditiva, isso não muda nada, porque entra aqui e sai ali. Mas quem escuta, não. Aquele que escuta, agasalha essa informação no coração. Então Maria realmente escutou. E esse diálogo vai de uma forma tão profunda, e ela pergunta, no entanto, Senhor, tenho amado e tenho sede de amor. Porque ela estava buscando alguma coisa, mesmo de forma equivocada. E Jesus diz a ela, sim, tua sede é real. Porque muitas vezes nós estamos fazendo um caminho torto, mas querendo bem. Até que alguém venha nos esclarecer realmente acerca desse caminho. E é isso que Jesus faz com ela nesse diálogo. E essa conversa tem pontuações muito, muito importantes. E Jesus vai falar sobre o amor, porque até então, qual era o amor que ela vivenciara? Um amor dentro da sexolatria e ainda dentro de uma vivência sexual extremamente desordenada. Essa era a vivência de amor. E ela fala, e ele diz, a virtude Maria no mundo foi transformada na porta larga da conveniência própria. Então, ou seja, ninguém quer fazer um sacrifício, todo mundo quer ter sempre a sua mesma vida, sem abrir mão de nada e ter um benefício. Aí Jesus diz, o que verdadeiramente ama, não ama por conta das conveniências, conhece a renúncia. E Paulo vai nos lembrar muito bem disso quando ele diz, vive como tudo possuindo e nada tendo, e com todos e sem ninguém. Aí ela pergunta a Jesus, só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? Será que só esse amor que está implicado num sacrifício vai dar aquela saciedade interna? E que ele diz, somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Essa frase já daria umas 10 palestras. Somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Aí eu pergunto aos senhores, às senhoras, aos jovens, né? Se nós gostamos de um alimento, por exemplo, vamos supor que nós gostamos muito de tomar café pela manhã. E de repente nós somos convidados por uma questão de saúde a deixar de tomar o café de manhã. Isso já não é um sacrifício? É ou não é? Tire o açúcar da sua vida. Para os gaúchos, tire o churrasquinho. Não é um sacrifício? Mas o sacrifício está implicado sempre num ganho. Se eu abro mão de alguma coisa é para que eu tenha uma condição melhor. Então Jesus fala para ela que essa vida nova que ele está ofertando para ela é uma vida onde deve haver renúncia, deve haver mudança. Algo vai ficar para trás. E esse diálogo vai seguindo e Jesus vai usar um exemplo falando assim, às vezes nós vamos ver pessoas triunfando, grandes lutadores, ele fala guerreiros, triunfando sobre os cadáveres. E quem realmente é o triunfador? Aquele que morreu ou aquele que está caminhando por cima do cadáver? E daí ele fala, e lembre ainda daquelas mulheres que ficam em casa, solitárias, as mães que cuidam dos lares, dos seus filhos e que perdem os seus maridos nessas lutas.
Daí ela pensa, meu Deus, Senhor, eu jamais poderei ser mãe. Daí ele fala, mas qual é a maior mãe aos olhos de Deus? É aquela que tem os filhos da sua carne ou é aquela que agasalha os filhos do mundo? E daí ela tem um insight, se é que a gente pode falar isso. Mas ela tem um insight. Porque ela começa a perceber uma outra perspectiva do feminino na sua vida. Como mãe. Mas mãe de qualquer um. Então ela sai dali tão esperançada, tão esperançosa. Ela vê um outro segmento para a sua vida. Ela vê um outro caminho, ela vê outras perspectivas. E quando ela retorna a casa nessa noite, cheia de esperanças, ela muda a sua vida. Ela doa as suas coisas e ela passa a viver fazendo trabalhos dos mais simples que nós possamos imaginar. E nós vamos encontrá-la num outro episódio. E lógico, ela pôde estar com o mestre outras vezes para ouvi-lo. E ela se compromete nessa conversa que iria ajudar suas irmãs de profissão e outros tantos que necessitassem dela a partir dali. E quando Jesus é sepultado, Jesus aparece para sua mãe, aparece para Pedro, João, o seu apóstolo tão querido. Para quem que Jesus aparece mesmo? Ela vai ao Jardim das Oliveiras. Ela quem mesmo? Alguém pode me dizer? Interessante, né? Justamente ela, Jesus escolhe para aparecer. Será por quê que Jesus escolhe essa mulher? A gente já pensou nisso? Então ela está lá chorando e ela escuta uma voz. Maria. Quem faz essa narrativa é João. E ela pensa que é o coveiro, ou o jardineiro, aquele que cuida desses sepulcros. E ao vê-lo, ela diz Rabone, que é uma forma de falar mestre querido, meu querido, uma expressão hebraica. E quando ela vai tocar Jesus, ele diz, não me toque, porque ainda não estou pronto. Mas vá e anuncie aos outros que há pouco tempo estarei com eles. E Jesus era o estrategista, porque ele, lógico, falou a uma mulher. É melhor que Facebook. A gente vai saber da notícia rapidamente, porque se fosse Pedro, talvez nós nem tivéssemos a doutrina espírita. Se fosse Pedro que disse a Jesus, provavelmente iria demorar um pouco mais de tempo. Então ela vai, e chegando aos discípulos, eles acreditam nela, certo? Ninguém acredita, todo mundo olha para ela e diz, essa meretriz, mas como que Jesus apareceria para ela? Mas qual é a lição de Jesus? O que Jesus está atestando ao aparecer para Maria de Magdala? O que ele está dizendo para nós? Ele está dizendo, valeram todos os teus sacrifícios. Você realmente foi a pessoa que mais se sacrificou, que mais se esforçou. E o meu aparecimento para ti é como um prêmio. Imagine, Jesus aparece para ela, reafirmando como foi importante. E outras vezes ela tentou, a partir dali, se aproximar dos discípulos que sempre a relegaram. Nunca, nenhum deles quis que ela se aproximasse. E numa última tentativa, e ela vivia entre Dalmanuta e a cidade de Magdala, fazendo os seus afazeres para manter a sua vida, e um dia, chegando a Dalmanuta, ela vê uma turba de leprosos. E quando chegam os leprosos, naquela época, naquelas cidades, as pessoas recebem com abraços e beijinhos. Todos os leprosos. Todo mundo sai correndo, fecham-se as portas e se jogam. Pão seco, as frutas, jogam um cântaro com água. E eles estavam buscando o Messias. E se abrigaram embaixo de uma árvore. E os soldados já estavam enxovalhando aquela turba de leprosos quando ela vê. E ela fica um pouco com eles e fala para eles da boa nova. Fala de Jesus. Fala que Jesus insistia tanto que nós devemos ser bons. E quando eles vão embora, ela pensa naquela frase de Jesus, qual é a maior mãe? É aquela que tem os filhos da carne ou é aquela que aceita como filhos os filhos do mundo? Então ela aceita aqueles irmãos como os filhos dela. E segue. E vai então se instalar no Vale dos Leprosos. E ela prega toda a tarde. Ela é a mãe querida daquelas pessoas relegadas pela sociedade. Menos que os párias na velha Índia, os leprosos eram tratados. E ela prega todas as tardes. Fala desse amor, fala desse bem, fala que o sofrimento tem um sentido na vida e é uma forma de nós nos organizarmos em relação às leis divinas. E quando ela se vê tomada pelo princípio da lepra,
Maria é tomada de um ímpeto. Ela gostaria muito de ver Maria de Nazaré, que fora como uma mãe, e João, seu querido amigo, que morava em Jerusalém. E ela empreende, então, uma longa viagem. Uma mulher, sozinha, ex-prostituta e agora leprosa. Ótimo, certo? Nós não fazemos ideia do que essa pessoa passou nesse caminho. Quilômetros andados a pé, recebendo os mais violentos reproches. E violências não só verbais, e também físicas. E chegando às portas de Éfeso, já vendo o casario onde se alojaram ali Maria e João, ela cai, cansada. E irmãos de crença a recolhem, e nós leremos para finalizar esse momento final. Numa noite, atingiram o auge as profundas dores que sentia. Sua alma estava iluminada por brandas reminiscências, e não obstante seus olhos se acharem selados pelas pálpebras entumecidas, via com os olhos da imaginação o lago querido, os companheiros de fé, o mestre bem-amado. Seu espírito parecia transpor as fronteiras da eternidade radiosa. De minuto a minuto, ouvia-se-lhe um gemido surdo, enquanto os irmãos de crença lhe rodeavam o leito de dor com as preces sinceras de seus corações amigos e desvelados. Em dado instante, observou-se que o seu peito não mais arfava. Maria, no entanto, experimentava consoladora sensação de alívio. Sentia-se sob as árvores de Cafarnaum e esperava o Messias. As aves cantavam nos ramos próximos, e as ondas sussurrantes vinham beijar-lhe os pés. Foi quando viu Jesus aproximar-se, mais belo do que nunca. Seu olhar tinha um reflexo do céu, e o seu semblante trazia um júbilo indefinido. O mestre estendeu-lhe as mãos, e ela se posternou, exclamando como antigamente: Senhor. Jesus recolheu-a brandamente nos braços e murmurou: Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito, vem, eu te espero aqui. Quantos foram recebidos por Jesus? Quando falamos de resiliência moral, não falamos de um elástico. Não falamos tampouco de uma parte de floresta que se recompõe, nem tampouco apenas de um perfil psicológico que, em se submetendo às situações de estresse, volta ao normal. Mas ser resiliente moral é isso. É passar por uma transformação e não ser mais o mesmo. Maria de Magdala é o exemplo mais alto de todos, o qual nós possamos nos espelhar. E a resiliência é aquela que nos torna brandos, firmes no bem, compassivos, caridosos e conectados com Deus a toda prova.